Ontem, o senador Cristóvão Buarque pronunciou oportuno discurso analisando a mensagem de início do ano da presidente Dilma encaminhada ao Congresso Nacional, em contraste com a importância que é conferida a um ato dessa natureza em qualquer país avançado do mundo, e citou como exemplo a mensagem encaminhada ao Congresso norte-americano pelo presidente Obama. No Brasil, a presidente sequer compareceu ao Congresso, minimizou o ato, encaminhou burocraticamente uma longa mensagem questionada em vários pontos pelo senador Cristóvão, que é do PDT, portanto, da base aliada do governo federal. Uma mensagem insuficiente e, sobretudo, que apequena mais o executivo do que o legislativo. O legislativo é a vítima da pequenez do executivo num momento que deveria ser histórico para o país. Nós vivemos uma fase de transição marcante. Do êxito ou insucesso deste momento, um futuro mais promissor ou menos promissor para o nosso país. Já que estamos nesta encruzilhada das eleições de 2014, em que o povo que já vai às ruas constantemente protestar terá a oportunidade do protesto e da afirmação nas urnas eletrônicas no primeiro domingo de outubro. A propósito, senhor presidente, faço também, a exemplo do que fez o senador Cristóvão, uma rápida e sintetizada análise do pronunciamento da presidente da República ao final do ano. Um pronunciamento solene, em cadeia de rádio e televisão para todos os brasileiros. Nesse pronunciamento da presidente Dilma, ao apagar das luzes de 2013, vimos mais uma demonstração de total desconexão com a realidade brasileira. Numa fala pautada pelo ufanismo, certamente marca registrada dos marqueteiros deste governo, a presidente fez um balanço das ações e ignorou solenemente os 5 pactos que ela mesma propôs em resposta às manifestações de rua de junho, criticando duramente a guerra psicológica na economia e prometendo melhoras no padrão de vida dos brasileiros em 2014. O que se verifica é total descompromisso. Não só promessas de campanha são ignoradas, os compromissos assumidos no decorrer do mandato são absolutamente esquecidos. Todos devem se lembrar, em reunião com prefeitos e governadores, a presidente Dilma anunciou em 24 de junho passado: eu trago propostas concretas e disposição política para construirmos pelo menos 5 pactos em favor do Brasil. A presidente tentando responder o grito das ruas. Primeiro, pacto pela responsabilidade fiscal nos governos federal, estaduais e municipais para garantir a estabilidade da economia e o controle da inflação. E esse pacto? O que ocorreu com ele? Para tentar passar a ideia de que o governo tem contas ajustadas, adotou-se a contabilidade criativa, a mágica contábil. Retiram da cartola números que não correspondem à realidade. É uma rotina a tentativa de escamotear a realidade das contas públicas brasileiras. Nada se fez na direção do seu pronunciamento de junho, ao contrário. Na contramão da necessidade de modernização do Estado brasileiro, nós assistimos
o Estado engordar, as estruturas se ampliarem, a superposição de ação ser rotina, os paralelismos que encarecem e certamente arrancam dos impostos pagos pelo povo brasileiro para a sua manutenção, aquilo que poderia ser essencial para minimizar os problemas na área da saúde, da educação, de segurança pública, de infraestrutura e etc. Responsabilidade fiscal, o que vemos é irresponsabilidade. O que estamos assistindo é o desapreço à verdade. Afronta a nossa inteligência com esta absurda tentativa de escamotear a realidade das contas públicas no Brasil, apresentando números falaciosos, na esperança de convencer o nosso povo que o seu dinheiro está sendo aplicado com correção e responsabilidade. O que há irresponsabilidade? Tentativas inúmeras de flexibilizar a lei de responsabilidade fiscal, abrindo portas àquela irresponsabilidade do passado que endividava de forma exorbitante o país. Aliás, é um festival de empréstimos. Não se governa mais sem emprestar. Que se dane o futuro. A visão do governante tem a exata duração do seu mandato. Nada se vê além do final do mandato. Visão estratégica de futuro, isso não existe. O que há é oportunismo, imediatismo, ausência de planejamento e irresponsabilidade. Pacto de responsabilidade fiscal ficou no papel. A promessa foi esquecida. E ao final do ano, nenhuma palavra de prestação de contas sobre o cumprimento desta meta essencial para melhorar a vida do povo brasileiro. Porque política fiscal, ajuste fiscal, responsabilidade fiscal tem a ver com a qualidade de vida do nosso povo. Porque sem responsabilidade fiscal não há recursos para atender às necessidades básicas da população. E o Estado brasileiro perde a sua capacidade de investir exatamente nesses setores essenciais. Segundo, voltamos às promessas da presidente. Pacto pela reforma política. E o que ocorreu? O Brasil assistiu até surpreso, porque aí houve uma revelação de ausência de assessoria no plano constitucional, na área política. Já se sabe que a assessoria na área administrativa é o caos. Mas nesse momento crucial, depois das manifestações de ruas, o governo se atrapalhou. Anunciou um plebiscito para a definição de uma reforma política que oferecesse ao país um novo modelo compatível com as aspirações da nossa gente. Voltou atrás. Verificou-se que o plebiscito era inviável naquele momento. Aí falou-se em Assembleia Constituinte exclusiva. E mais uma vez demonstrou-se absoluto desconhecimento da realidade constitucional brasileira e dos preceitos constitucionais que devemos obediência. Enfim, a reforma política não ocorreu. Não vai ocorrer no ano da eleição. E quem sabe não ocorrerá sob a presidência de Dilma Rousseff,
porque teremos eleições em outubro. Pacto pelo transporte público. O que dizer a respeito de transporte público? O que se fez depois das manifestações? E pacto pela educação pública? O que vimos foi, na votação do Plano Nacional da Educação, que tive a primazia de relatar na Comissão de Educação, o que vimos foi retrocesso. Que pacto pela educação pública é esse? Se o governo se recusa a estabelecer com sinceridade metas para serem cumpridas e tenta iludir a opinião pública com um plano meramente manifestação de intenções que ficarão no papel, certamente, e isso só se verificará daqui a 10 anos. Portanto, pacto pela educação, que pacto é esse, presidente Dilma?